Aleluia, glória a Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, por mais uma semana que se inicia, segunda-feira, estamos aqui juntos para mais um dia no nosso desafio, 142 dias, aleluia, glória a Deus, o nosso quinto dia, até aqui nos ajudou o Senhor, amém, glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos por mais esse dia, por mais essa semana que se inicia, pelo privilégio que nós temos, Senhor Deus, de viver e de cumprir, Pai, o teu propósito, aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero te agradecer pela tua presença tão maravilhosa nas nossas vidas, Deus, o Senhor que é fiel e verdadeiro, o Senhor, Deus, que nós ansiamos pela tua vinda, pela tua volta, porque nós queremos que o Senhor possa reinar eternamente conosco, nós contigo, mas que nós estamos aqui, Senhor, até que o Senhor venha, Deus, permanecendo com o nosso coração queimando cada vez mais de amor por Ti, de amor pela Tua palavra, de amor pelas Tuas verdades, Deus, com um desejo cada vez maior de andarmos, Deus, na Tua orientação, na Tua direção, Senhor, a direção da Tua palavra, a direção do Senhor, a direção do Teu Espírito. Nós queremos ser guiados por Ti, nós queremos fazer tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Deus, ser tudo aquilo que o Senhor nos chamou a ser, Deus, viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Não queremos nada menos do que isso, Senhor, nada menos do que o Senhor tem para nós. Nós não queremos mais do que aquilo, Deus, que o Senhor tem para nós, Senhor, mas também não queremos menos, Deus, de nada que o Senhor tem para nós. Tudo que o Senhor tem para nós, tudo que é nosso, que pode ser nosso, tudo, Senhor Deus, que o Senhor conquistou para nós e tem para as nossas vidas, nós queremos viver, Deus. Nós queremos, Senhor Deus, experimentar isso, Senhor. E te louvamos, Deus, porque hoje nós podemos estar aqui, dando a primazia desse dia, as primícias de mais um dia ao Senhor, Deus, declarando que Tu és o Senhor das nossas vidas, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que vive, Senhor Deus, aquele que vive, aquele que morreu e que ressuscitou, aquele que se fez presente, que veio como homem, que andou no nosso meio e que se apresentou a nós, Senhor Deus, essa distância incalculável que existia entre o homem e Deus, que é revelada aqui no livro de Jó, Senhor Deus. Isso foi resolvido porque o Senhor veio aqui, o Senhor andou nessa terra, o Senhor se fez como um de nós, Deus, e o Senhor se tornou encontrável, o Senhor se tornou alguém que pode ser encontrado, Deus, o Senhor se tornou alguém, Deus, que disse: aquele que me busca me encontrará, quem pede recebe, quem busca encontra, bater e abrir-se-vos-á. O Senhor se permite ser achado por nós, Deus, e eu quero te louvar por isso, Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus, porque aquilo, Senhor Deus, que também parecia impossível aqui no livro de Jó, Deus, era impossível que o homem se justificasse, homem algum poderia se justificar diante do Senhor. Então o Senhor enviou o seu Filho, Deus, para nos justificar, Deus, para fazer aquilo que nós não podemos fazer, Senhor Deus, aquilo que nós não conseguimos fazer, Deus, com a nossa força própria, com o nosso esforço, com a nossa capacidade, com a nossa, sabe, Deus, por melhor que a gente tente ser, nunca seremos bons o bastante. O Senhor é bom o bastante e nos justifica, Senhor. Somos justificados pelo Senhor, Deus. Nos tornamos inocentes, perdoados, lavados e remidos pelo Teu sangue. E isso é tão maravilhoso, Senhor, tão maravilhoso. E a outra questão apresentada no livro de Jó, que é a questão da morte, Senhor, como o fim de todas as coisas, Deus. O Sheol, a sepultura, o fim. Nós, Senhor Deus, sabemos que o Senhor resolveu isso quando ressuscitou. O Senhor ressuscitou, Deus, e o Senhor nos deu o poder da vida eterna. O Senhor nos deu o poder, Deus, de vivermos eternamente em Ti, Senhor, porque o Senhor disse que aquele que crer em Ti, ainda que morra, viverá. Então hoje não temos por que temer a morte, nós podemos confiar que viveremos intensamente para o Senhor, mas que quando partiremos para uma vida eterna contigo e viveremos para sempre contigo, porque esta é a promessa. E nós cremos na promessa e cremos naquele que fez a promessa e que selou com o seu sangue a promessa para vivermos essa promessa das nossas vidas, Deus.
Deus. Nós te louvamos por isso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Te damos graças, te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos. A ti damos o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam pelos séculos dos séculos, para todos sempre. Toda a glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então nós chegamos aqui em Jó, no capítulo. Ontem nós fomos aí registrar aqui o de ontem, né? Nós fomos ontem até o capítulo 17, né? E hoje nós vamos continuar até o capítulo 27, do 18 até o 27. Jó, capítulo 18, então, né? Bom dia aí a vocês, galera que está conectada aí já conosco. Aleluia, glória a Deus. Jó, capítulo 18. Então Bildade, o suíta, respondeu: até quando andarás à procura de palavras? Considera bem e então falaremos, porque somos tratados como animais e como imundos aos teus olhos. O que, ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra abandonada por tua causa? Serão removidas as rochas do seu lugar? A luz dos ímpios se apaga, a faísca do seu lar não resplandece. A luz se escurece nas suas tendas e a sua lâmpada ao lado dele se apaga. Os seus passos fortes se enfraquecem, o seu próprio conselho o derruba. Por seus próprios pés é lançado na rede e anda nos fios enredados. A armadilha o apanha pelo calcanhar, o laço o prende. Uma corda está escondida para ele na terra e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantam de todos os lados e o fazem correr de uma parte para outra, por onde quer que apresse os passos. A calamidade vem faminta sobre ele, o desastre está pronto para ele quando cair. Ele devora os membros do seu corpo, sim, o primogênito da morte devora os membros do seu corpo. É arrancado da segurança da sua tenda e é levado ao rei dos terrores. Mora na sua tenda aquele que nada lhe era, espalha-se enxofre sobre a sua habitação. Por baixo secam as suas raízes e por cima são contados os seus ramos. Cortados, e por cima são cortados os seus ramos. A sua memória perece na terra, pelas praças não tem nome. Da luz o lança nas trevas, é afugentado do mundo. Não tem filho nem neto entre seu povo. Descendente nenhum dele fica nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os do Oriente. Os do Oriente são tomados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso. Tal é o lugar do que não conhece a Deus. Resposta de Jó. Jó capítulo 19. Então respondeu Jó: até quando atormentareis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me humilhastes, vergonha não tendes de me atacar. Embora tenha eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis vos engrandecer contra mim e me incriminar pela minha humilhação, sabei que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Embora eu clame violência, não sou ouvido. Embora grite por socorro, não há justiça. O meu caminho ele bloqueou e não posso passar. Nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despiu e tirou-me da cabeça a coroa. Quebra-me de todos os lados e eu me vou. Arranca a minha esperança, como a uma árvore. Faz inflamar contra mim a sua ira e me considera um de seus inimigos. Juntas vêm as suas tropas, preparam contra mim o seu caminho e se acampam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim a meus irmãos,
Os que me conhecem tornaram-se estranhos para mim. Os meus parentes me abandonaram, os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas me consideram um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamo a meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe com a minha boca. O meu hálito é intolerável à minha mulher. Sou repugnante a meus próprios irmãos. Até os pequeninos me desprezam. Levantando-me, falam contra mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam. Até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne. Escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos, pois a mão de Deus me atingiu. Por que me perseguis como Deus me persegues? Da minha carne não vos fartareis? Quem me dera fossem registradas as minhas palavras, que fossem gravadas num livro, com pena de ferro e com chumbo, e que para sempre fossem esculpidas na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Uma promessa aqui messiânica. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver consumido e sem carne, verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo com meus próprios olhos, eu, não outros, como o meu coração anseia dentro de mim. Se disserdes, como o perseguiremos, visto que a raiz da aflição se acha nele? Temei vós mesmos a espada, pois o furor traz os castigos da espada, e então sabereis que há um juízo. Jó capítulo 20. Agora Zofar vai falar. Então Jó expressou aqui essa sua esperança do Redentor. Também é outro texto muito conhecido de Jó, que é uma referência aí também, uma profecia messiânica, né, de um Redentor que vive, e que Jó, apesar de não saber ali, não ter a revelação, né, não ter sido manifesta a ele já tinha essa esperança, né, plantada por Deus dentro dele. Aqui ele fala o quanto que ele, né, no 19, né, o quanto que ele foi abandonado pelas pessoas, né, sofreu também essa perda, né, inclusive dos seus servos, ele que tinha muitos servos, né, ele que era alguém muito respeitado, então passou por tudo isso, e mais uma vez atribuindo tudo isso a Deus, né, a gente vê aqui ele dizendo que foi Deus que fez tudo isso aí com ele. Jó capítulo 20, o discurso final de Zofar. Então Zofar, o Naamatita, respondeu: os meus pensamentos me levam a responder, pois estou grandemente perturbado. Ouvi uma repreensão que me envergonha, e o meu espírito me inspira a responder. Não sabes que desde a antiguidade, desde que o homem foi exposto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos ímpios dura apenas um momento? Ainda que o seu orgulho suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco apodrecerá para sempre. Os que o viram perguntarão: onde está? Como um sonho voa e não será achado, será afugentado como uma visão da noite. Os olhos que o viram jamais o verão. O meu lugar não mais o contemplará. Os seus filhos terão de fazer restituição aos pobres. As suas próprias mãos terão de restituir a sua riqueza. O vigor da juventude que lhe enche os ossos se deitará no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da língua, e o guarde e não o deixe, antes o retenha no seu paladar. Contudo, a sua comida se tornará amarga nas suas entranhas, em veneno de cobra se transformará no seu interior. Engoliu riquezas, mas as vomitará.
do seu ventre Deus as lançará. Veneno de cobra sorveu, língua de víbora o matará. Não verás as correntes, os rios e os ribeiros de mel e manteiga. O que adquiriu pelo trabalho deverá restituir, e não desfrutará dele. Do lucro do seu comércio não terá alegria alguma, pois oprimiu e desamparou os pobres, roubou a casa que não edificou. Certamente não terá descanso da sua cobiça, não poderá salvar a si mesmo por aquilo em que se deleita. Nada lhe sobrou para devorar, a sua prosperidade não perdurará. Apesar da sua fartura, estará angustiado, toda a força da miséria virá sobre ele. Tendo ele terminado de encher o seu ventre, Deus mandará sobre ele o ardor de sua ira, que fará chover sobre ele. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de bronze o atravessará. Arranca a flecha do seu corpo e o dardo resplandecente do seu fígado. Haverá sobre ele terrores, total escuridão, espreita os seus tesouros. Um fogo não assoprado o consumirá e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, a terra se levantará contra ele. Os rendimentos de sua casa serão transportados no dia da ira de Deus, todos se derramarão. Este, da parte de Deus, é o destino do ímpio, a herança que Deus reservou para ele. Jó capítulo 21, mais uma resposta de Jó. Então Jó respondeu, 21, então Jó respondeu, ouvi atentamente as minhas razões, seja-me isso a vossa consolação, suportai-me e falarei, havendo eu falado, zombai. É a algum homem que eu me queixo? Ainda que assim fosse, por que não se angustiaria o meu espírito? Olhai para mim e pasmai, ponde a mão sobre a boca. Quando me lembro disso, me perturbo e a minha carne estremece de horror. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? A sua descendência se estabelece na sua presença e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, o castigo de Deus não está sobre eles. O seu touro gera, não falha, sua vaca tem a cria, não aborta. Enviam os seus filhos como a um rebanho, seus pequeninos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamborim e da harpa, alegram-se ao som da flauta. Na prosperidade passam seus anos e descem à sepultura em paz. Todavia dizem a Deus, retira-te de nós. Não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? A sua prosperidade, contudo, não está nas mãos deles. Longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes se apaga a lâmpada dos ímpios? Quantas vezes lhes sobrevém a destruição? O destino que Deus reparte em sua ira. Quantas vezes são como a palha diante do vento, como a moinha arrebatada pelo redemoinho. Dizem que Deus reserva aos filhos o castigo do pai. A ele, porém, é que deveria Deus dar a punição para que o conheça. Que os seus próprios olhos vejam a sua ruína, que ele beba do furor do Todo-Poderoso, pois o que lhe importa à sua família depois de morto, quando chegarem ao fim o número dos seus meses? Pode alguém ensinar conhecimento a Deus, visto que ele julga até os excelsos? Um morre em pleno vigor, completamente despreocupado e tranquilo. Os seus baldes estão cheios de leite e os seus ossos cheios de tutano. Outro morre, ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, e os vermes os cobrem. Conheço bem os vossos pensamentos, e os maus intentos com que injustamente me tratais. Vós dizeis, onde está a casa do príncipe, e onde está a tenda em que morava o ímpio? Não perguntastes aos que viajam, não considerastes os seus relatos? Não perguntastes aos que viajam, não considerastes os seus relatos?
Eles dizem que os maus são poupados no dia da calamidade e socorridos no dia do furor. Quem denunciará diante dele a sua conduta? Quem lhe retribuirá pelo que faz? Ele é levado à sepultura e vigiam-lhe o túmulo. O solo do vale lhe é doce. Todos os homens o seguem e são inumeráveis os que o precederam. Portanto, como podeis consolar-me com as vossas vaidades? Das vossas respostas só resta falsidade. Discurso final de Elifaz, o outro amigo aí de Jó, capítulo 22. Então Elifaz, o temanita, respondeu: pode o homem ser de algum proveito a Deus? Pode até mesmo o sábio lhe ser proveitoso? Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo amor que tem de ti? Ou entra em castigo e em juízo? Não é grande a tua malícia e sem limites as tuas iniquidades? Penhorastes a teus irmãos sem motivo algum, aos nus despojaste das tuas roupas, não deste ao cansado água a beber, e ao faminto retiveste o pão? Ao poderoso, porém, pertencia a terra, e o homem favorecido habitava nela. As viúvas despediste vazias, e quebrastes os braços dos órfãos. Por isso é que está cercado de laços, e te perturba um pavor repentino, e está tão escuro que nada vês, e uma inundação de águas te cobre. Não está Deus na tua altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. Contudo, tu dizes: que sabe Deus? Julga ele através da escuridão tão densa? Grossas nuvens o encobrem, de modo que não nos pode ver, enquanto passeia pela abódada do céu. Queres seguir a vereda antiga que pisaram os homens iníquos? Verso 15. Queres seguir a vereda antiga que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo. O seu fundamento foi levado por um dilúvio. Diziam a Deus: retira-te de nós. O que pode o Todo-Poderoso nos fazer? Contudo, foi ele que encheu de bens as suas casas. Por isso fico longe do conselho dos ímpios. Os justos o viram e se alegraram. O inocente escarneceu deles, dizendo: certamente o nosso adversário é destruído, e o fogo consome a sua riqueza. Apega-te a Deus e tem paz com ele, assim te sobrevirá o bem. Aceita a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restaurado. Se afastares a iniquidade da tua tenda e deitares o teu ouro no pó, o teu ouro de Ofir entre as pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata escolhida. Certamente então se deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Orarás a ele e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, assim será feito, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando se abaterem, dirás: haja exaltação, e Deus salvará o humilde, livrará até o que não é inocente, que será liberto pela pureza das tuas mãos. Esse foi o discurso final de Elifaz. E aqui ele fala, a respeito da lei da boca do Senhor, e que ele põe as suas palavras no seu coração. Então ele faz uma referência aí a uma lei, que é uma lei moral de Deus que já existia antes mesmo, dos 10 mandamentos e de toda a lei que o Senhor entregou a Moisés ali, porque, como eu disse, a maioria acredita, a maioria dos estudiosos, historiadores acreditam que o livro de Jó seja anterior, aos episódios ali ao Êxodo e tudo mais, e provavelmente ali ele era contemporâneo dos patriarcas. Por isso, inclusive aqui nessa leitura cronológica, nós estamos lendo o livro de Jó
entre a Torre de Babel e Abraão, naquele período ali, por ele talvez ser contemporâneo de Abraão, um pouco depois ali, mais ou menos naquele período dos patriarcas. Então, não existe uma das características que é falado para se entender isso, né? É porque em Jó nós não temos genealogia, nós não temos nenhuma referência do templo, do tabernáculo, dos mandamentos, da lei do Senhor dessa forma. E, porém, apesar de não ter essa referência, sendo realmente o livro de Jó o mais antigo, e acontecendo isso aqui nesse período antes mesmo de Moisés, a gente entende que essa lei moral, ela sempre esteve, né? Ela sempre existiu aí, essa lei da boca de Deus, os princípios do Senhor, a integridade, sempre foi algo que Deus plantou dentro do coração do homem ali, né? Aqui fala sobre ele colocar suas palavras no nosso coração, né? No coração do homem, como depois isso é confirmado ali pelo profeta Jeremias, falando sobre a nova aliança, que voltaria a isso. Na nova aliança voltaria, né, as leis do Senhor serem gravadas dentro de nós. Então não é uma obediência de fora, né, de fora para dentro, não, é de dentro para fora, né, de algo que o Senhor plantou em nós, esse desejo, né, lá no fundo, no nosso espírito, de obedecer ao Senhor. E por mais que a gente tenha uma carne que não quer obedecer a Deus, a gente tem um espírito que, na sua essência, por ter vindo de Deus, ele quer obedecer ao Senhor. Jó capítulo 23, resposta de Jó, ele anseia por Deus. Jó 23, verso 1. Então Jó respondeu: ainda hoje a minha alma queixa está em amargura, o peso da mão dele é maior do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa e encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Contenderia ele comigo, segundo a grandeza do seu poder? Não, antes me atenderia. Ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Encobre-se à direita, e não o diviso. Ele, contudo, conhece o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como ouro. Nas suas pisadas, os meus pés se firmaram. Guardei o meu caminho e não me desviei dele. Do preceito dos meus lábios nunca me apartei. As palavras da sua boca prezei, mais do que o meu alimento. Se contudo ele resolveu alguma coisa, quem pode dissuadir? O que a sua alma quiser, isso fará. Cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. É por isso que me perturbo perante ele. Quando isso considero, temo diante dele. Deus fez desmaiar o meu coração. O Todo-Poderoso me perturbou. Contudo, não fui silenciado pelas trevas, pelas densas trevas que me cobrem o rosto. Jó, capítulo 24. Porque o Todo-Poderoso não designa tempos para o juízo? Porque os que o conhecem procuram tais dias em vão. Há os que removem os limites, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam o jumento do órfão e tomam em penhor o boi da viúva. Desviam do caminho os necessitados e obrigam a todos os pobres da terra a se esconderem. Como jumentos selvagens no deserto, os pobres saem ao seu trabalho, à procura de presa no campo aberto, como pão para eles e seus filhos. No campo cegam o seu pasto e colhem na vinha do ímpio. Por falta de roupa passam a noite nus, não têm cobertas contra o frio. Pelas chuvas das montanhas são molhados e se abraçam com as rochas. Por falta de abrigo, o órfão é arrancado do peito. Aceitam o filho do pobre como penhor. Tendo falta de roupa, andam nus, carregam as espigas, mas ainda têm fome. Dentro dos seus muros fazem o azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Desde as cidades gemem os homens, e os feridos clamam por socorro.
Deus, porém, a ninguém acusa de maldade. Estão entre os que se opõem à luz, que não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e o necessitado, de noite torna-se ladrão. Os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo, não me verá olho algum, e disfarça o rosto. Nas trevas arrombam as casas, mas de dia se conservam encerrados, nada querem com a luz. Para eles a profunda escuridão é a sua manhã, são amigos dos terrores das trevas. São, porém, espuma na face das águas. Maldita é a sua porção sobre a terra, de modo que ninguém vai às vinhas. Como a secura e o calor desfazem as águas da neve, assim faz a sepultura aos que pecaram. A madre se esquecerá dele, os vermes o comerão avidamente, nunca mais haverá lembrança dele, e a iniquidade se quebrará como árvore. Aflige a estéril que não dá à luz, e não faz bem à viúva. Deus, porém, arrasta os poderosos com a sua força. Embora se levantem, não têm vida segura. Ele pode deixar que descansem, sentindo-se seguros, mas os seus olhos estão nos caminhos deles. Por isso, verso 24, por um pouco são exaltados e logo desaparecem. São abatidos e encerrados como todos os outros. São cortados como as pontas das espigas. Se não é assim, quem me desmentirá e reduzirá a nada as minhas palavras? Jó capítulo 25. Então Bildade, agora o discurso final de Bildade. Já tivemos o discurso final de de Elifaz, já tivemos o discurso final de Zofar e agora o discurso final de Bildade, o outro amigo de Jó aqui, né? Jó capítulo 25. Então Bildade, o suíta, respondeu: com Deus estão domínio e temor. Ele faz reinar a paz nas suas alturas. Tem número os seus exércitos? Sobre quem não se levanta a sua luz? Portanto, como seria justo o homem perante Deus? Como seria puro aquele que nasce de mulher? Se até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos, e quanto menos, verso 5, se até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos teus olhos, quanto menos o homem que é uma larva e o filho do homem que é um verme. O 25 aí, bem pequenininho, né? Essa declaração de Bildade aí, mostrando a soberania de Deus. 26, Jó 26. Então Jó respondeu: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste? Então Jó respondeu: e como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizeste saber o verdadeiro conhecimento? Para quem proferistes palavras? E de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. A morte está nua perante Deus e não há coberta para a perdição. Ele estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada, prende as águas em densas nuvens, contudo as nuvens não se rasgam sob o seu peso. Encobre a face da lua cheia e sobre ela estende a sua nuvem. Marca o horizonte na superfície das águas com um limite entre a luz e as trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força defende o mar, com o seu entendimento abateu a Raabe. Pelo seu sopro os céus se aclamaram, a sua mão trespassou a serpente veloz, e isso não apenas as orlas dos seus caminhos. Quão pouco é o que temos ouvido dele! Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder?
Jó capítulo 27. Aqui no 26 ele cita Raabe, lembrando que Raabe não tem nada a ver com a Raabe depois lá, a prostituta que vai aparecer, né, na história, quando Josué vai entrar na Terra Prometida lá em Jericó. Aqui Raabe tem um outro sentido e faz uma referência a essa serpente veloz, né? Tá aí um tesouro para se buscar e pesquisar mais a respeito dessa Raabe aí do livro de Jó. Vou marcar aqui, né? Aqui nessa Bíblia não tem nenhum comentário sobre isso aqui nesse momento. Mas vamos estar pesquisando mais sobre esta afirmação aqui. Jó capítulo 27. Prosseguiu Jó em seu discurso: tão certo como vive o Senhor, que me negou justiça, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto eu tiver vida e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Jamais admitirei que tendes razão, até que eu expire. Não negarei a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprovará a minha consciência enquanto eu viver. Seja como o ímpio o meu inimigo, e o que se levantar contra mim como o perverso. Pois que esperança tem o ímpio quando é cortado, quando Deus lhe arranca a vida? Ouve Deus o seu clamor quando lhe sobrevém a tribulação? Ouve Deus, verso 9, repetindo, como pergunta, né? Verso 9. Ouve Deus o seu clamor quando lhe sobrevém a tribulação? Se deleitará o ímpio no Todo-Poderoso ou invocará a Deus em todo o tempo? Eu vos ensinarei acerca do poder de Deus. Não vos encobrirei os caminhos do Todo-Poderoso. Todos vós já viste isso. Por que, pois, proferis palavras vãs? Eis da parte de Deus a porção do ímpio, a herança que os tiranos recebem do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada. A sua prole não se fartará de pão. Os que ficarem dela, a praga os enterrará, e as suas viúvas não chorarão. Embora amontoe prata como pó e vestes como o barro, o que ele acumular, o justo vestirá, e o inocente repartirá a sua prata. A casa que ele edifica é como o casulo da traça, como a cabana feita pelo vigia. Rico se deita, mas não fartará mais. Quando abre os olhos, tudo desapareceu. Pavões se apoderam dele como águas. Pavores. Verso 20. Pavores se apoderam dele como águas. De noite o arrebatará a tempestade. O vento oriental o leva, e ele se vai. Arranca-o com ímpeto do seu lugar. Atira-se contra ele sem misericórdia, enquanto ele foge precipitadamente do seu poder. Bate palmas contra ele e com assobios o tiram do seu lugar. Então hoje é aqui até Jó no capítulo 27, né? Nós completamos aqui a leitura de hoje, e aí a gente vê aí todo esse discurso de Jó que revela muitas coisas. Uma delas é esse entendimento de justiça própria, de que se eu sou íntegro, se eu sou reto, não era para eu estar sofrendo todas essas coisas, né? E também os amigos de Jó ali como religiosos, né? Tentando atribuir culpa a ele se ele está passando por tudo isso, como muitas vezes a gente pensa isso, né? A respeito das pessoas. A gente vê a pessoa passando por um problema e a gente tem às vezes essa tendência de achar, não, se ela está passando por isso é porque ela fez por merecer, ela tem alguma coisa a ver, né? A gente tenta atribuir culpa ali, quando na verdade a gente não consegue entender os pensamentos de Deus, né? Aquilo que Deus faz, que a gente não consegue realmente entender. Os seus caminhos são mais altos do que os nossos, e resta nos confiar no Senhor. Então Jó fica nessa luta interna ali, né? Confiando, declarando a soberania de Deus, tendo um fio de esperança, mas ao mesmo tempo questionando e tentando se justificar e tentando mostrar que ele não merecia passar por tudo aquilo, né? Então todos esses discursos aqui nos trazem essa reflexão tão grande aí a respeito
né, de que na verdade é o Senhor quem faz tudo com propósito e é Ele também quem justifica, né? É o Senhor mesmo. É isso. Amém? Então o livro de Jó está aqui, nós completamos o 27, amanhã nós vamos dar continuidade e a partir do 32 nós vamos entrar nos monólogos de Eliú, que vai nos revelar aí também coisas muito preciosas. Aí eu gosto muito desse discurso aqui de Eliú, e depois o Senhor vai falar para finalmente Jó então entender que ele precisa se render a Deus, né, se arrepender no pó e na cinza, e Deus muda a sua sorte. Então o livro de Jó é um livro muito rico. Nós estamos lendo na ordem cronológica, né, para quem chegou depois aí. Então por isso nós estamos lendo o livro de Jó. Começamos na semana passada a Bíblia inteira na ordem cronológica. E pela história de Jó ser considerada uma história que se passou ali contemporânea aos patriarcas, eu não acredito, né, eu estou em concordância com muitos dos historiadores, dos teólogos aí que acreditam que o livro de Jó realmente ele foi um acontecimento, né, porque alguns colocam o livro de Jó como se fosse uma alegoria, como se fosse uma parábola contada, mas, porém, entretanto, no entanto, né, Jó é citado por Ezequiel e por Isaías, se eu não me engano, ali, como um homem, como um exemplo de integridade, né? E um deles diz assim, né? Ainda que Jó viesse falar comigo, se eu não me engano, foi Ezequiel, né? Quando o Senhor fala para ele, não ore por esse povo, foi Jeremias. Agora eu preciso lembrar aqui que esses profetas, né? Mas um daqueles profetas, eles falam isso, né? Ainda que Jó viesse até mim, né, e clamasse por esse povo, eu não responderia. Então, colocando Jó como foi alguém mesmo, né, que viveu sobre essa terra e não apenas uma alegoria. Então a história de Jó, ela provavelmente é contemporânea dos patriarcas, é considerado o livro mais antigo, e por isso na cronologia bíblica nós lemos depois da Torre de Babel. A gente já lê Jó e depois a gente volta para Gênesis 12 quando terminar o livro de Jó. Estamos aqui prosseguindo na leitura da Bíblia inteira em 142 dias, e que Deus possa nos abençoar todos os dias aqui no meu Instagram, às 5h42 da manhã e domingo às 7h42 da manhã, horário de Brasília. Nós estaremos juntos aqui, dando continuidade a essa leitura, e que Deus possa falar conosco e nos permitir encontrar os tesouros da palavra e trazer a aplicação disso tudo para a nossa vida, né? A nossa vida traz aplicação. A aplicação principal para mim do livro de Jó aqui é entender que eu não posso me justificar, que por melhor que eu seja, eu nunca seria bom o bastante. Eu preciso de alguém que me justifique, e eu tenho alguém que me justifica. Eu tenho Jesus, né? É Ele quem nos justifica. Então é pelo sacrifício dele, é pela bondade dele, é pela misericórdia dele. E por melhor que a gente tente ser e se esforce para ser, porque Ele nos impele a isso, né? Ele nos desafia a sermos melhores todos os dias, a andar nas boas obras que Ele preparou para que andássemos nela. Mas nunca foi sobre o quão bom nós somos, mas o quão bom Ele é, né? Sobre a graça e a misericórdia dEle, sobre Ele nos justificar e nos fazer aceitos de Deus, e nos dar a esperança da vida eterna. Porque outro problema que a gente vê no livro de Jó, e eu estou mencionando e enfatizando isso aqui, é o mesmo que a gente vê em Eclesiastes, quando Salomão se depara com o final da sua vida e ele olha e fala, de que adianta? Né? É o mesmo que acontece para mim. A gente está lendo agora de novo o livro de Eclesiastes no Desafio 42 Semanas, que é um desafio paralelo que eu estou aí desde março, lendo a Bíblia toda no Desafio 42 Semanas, e ontem nós entramos no livro de Eclesiastes no Desafio 42 Semanas. E no livro de Eclesiastes a gente vê esse questionamento, né? De que adianta a gente ser justo? De que adianta a gente ser íntegro? De que adianta a gente ser bom se aqueles que não são, aqueles que não obedecem a Deus, eles estão se dando bem na vida, né? Eles estão... e o final é o mesmo para todos, né? Eclesiastes chega a falar isso, né? É o mesmo final que tem o animal, né? Quer dizer, do mesmo jeito que o cachorro morre, eu morro também. Então o que adianta eu viver uma vida boa, né? Então ele traz esse questionamento, por quê? Porque ali a sua revelação era limitada ainda, né? Ele não tinha compreendido que não se trata só dessa vida. Essa vida aqui é um sopro, né? É um momento, é um piscar de olhos, né? Nós somos eternos,
e é sobre a eternidade. Então, o que eu faço aqui ecoa na eternidade. Então, se a gente olha só para essa vida, você fala, não vale a pena mesmo, eu preciso curtir minha vida, eu preciso aproveitar, porque eu tenho pouco tempo aqui, né? Mas quando você entende que você é eterno e a sua eternidade está sendo decidida aqui nessa vida, aí você entende que sim, né, vale a pena realmente você buscar a Deus, andar com Deus e obedecer a Deus, e que isso tudo vai refletir na sua eternidade. Então essa também é a aplicação aí do livro de Jó, paralelamente com o de Eclesiastes, para as nossas vidas. Amém? É isso. Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia, em nome de Jesus. Para aqueles que estão entrando no desafio Diligência Financeira, nós vamos começar os 3 dias de preparação do desafio. Então hoje nós vamos estar enviando a primeira parte do cronograma e vamos estar adicionando nos grupos. E a partir de amanhã, às 4h42 da manhã, antes dessa live aqui no Instagram, nós vamos ter a oração no Zoom, né, que nós temos do Diligência Financeira. Todos os dias vamos estar orando intencionalmente pela nossa vida financeira, né? Orando para vivermos realmente um novo tempo de Deus na nossa vida financeira, diariamente, às 4h42 da manhã, a partir de amanhã, pelo Zoom. Então, se você não se inscreveu, você pode se inscrever, www.redeinsana.com.br, as inscrições ainda estão abertas e você pode se inscrever lá, Desafio Diligência Financeira, você se inscreve para fazer parte aí junto conosco, né, desse tempo de nós orarmos e aprendermos mais sobre a nossa vida financeira aí nesse desafio incrível que a gente tem muitos testemunhos de muitas coisas que Deus tem feito aí na vida das pessoas através dos nossos desafios e especialmente nessa área tem feito na vida das pessoas através do desafio Diligência Financeira. Amém? Deus abençoe, um ótimo dia e até amanhã em nome de Jesus.